todos precisamos nos tratar, nos curar, evoluir para melhor, porque assim faremos das pessoas e desse espaço um lugar para se perpetuar dádivas e bênçãos, e não um lugar para uma eterna expiação. E aí, nesse ponto, hoje, esse estado de resiliência do ser humano se reencontrar consigo, com a sua origem espiritual, se entendendo e se percebendo numa condição holística e sem dogmas, tudo por meio de uma necessidade de amar, de valorizar mais ao próximo, a própria vida, é o que vai permitir que a Terra alcance, de fato, uma transição planetária. E aí nós evocamos a ideia de Obatalá. Quem é Obatalá? É o grande Orixá Onlá, Orixá Anifunfum, Agbalaye, né? O grande governante da Terra, a própria criação que tem em si o princípio criador masculino e feminino. E toda vez que o Obatalá se levanta e caminha, toda a criação se desfaz e se recria. E nesse momento que o Obatalá está caminhando, nesse grande processo chamado Orangun Medi, que é uma forma de chamar Ofum, né? Porque a consciência está sendo moldada, está sendo trabalhada. Orangun, um grande psiquiatra, vamos botar assim, aquele que entende os enigmas humanos e é capaz de operá-lo, de transformá-lo, para que seja capaz de fazer a humanidade transcender. Então esse propósito de transcendência está sendo movimentado hoje por Obatalá. De uma forma bem simples, a razão dessa pandemia só pode ser atribuída diante do propósito que cada um de nós dermos para nossas vidas nesse momento atual. Não tem como atribuir uma única razão para algo tão abrangente em escala inclusive mundial. Não tem, mas o propósito que a gente der para as nossas vidas a partir de então será um caminho para facilitar, entender melhor esse processo que está acontecendo para que o ser humano possa se lembrar de valores que já vinham sendo perdidos e desconstruídos pela lógica da forma que a sociedade hoje é estruturada. Então esse é um ponto. Esse é um ponto. Se a gente evocar a partir de Orunmila-Ifá, Odu, Oturopon Ofum, que as manifestações de Olodumare, de Deus, ocorrem em escala que ultrapassam as limitações humanas, né? Ultrapassam a capacidade cognitiva humana, essas manifestações, a gente começa a compreendê-las talvez depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não tem um período certo, porque vai depender do nível que cada ser imanente, no nível que cada pessoa, indivíduo, tiver em termos de sabedoria, que não significa necessariamente um acúmulo, um excesso de conhecimento, que são coisas distintas. Esse é o momento em que a gente entende uma fala muito simples e comum em Orunmila-Ifá, em que o bem cumpre regras, o mal não cumpre regras.
Se a gente se deixa cometer por qualquer destemperamento ou excesso, seja de ordem moral, seja pelos rompantes emocional ou emocionais, seja pela força e o ímpeto dos nossos instintos, muitas vezes a gente cria situações e armadilhas que não tem como nem reparar, e por frações de segundos. E quando ainda se tem a oportunidade de se reparar, qualquer consequência advinda desses momentos de excessos, que são momentos inclusive muito rápidos às vezes, pode ser que se leve uma vida inteira para reconstruir aquilo. Né? Que por uma questão de ímpeto foi totalmente perdida, né, numa única atitude. Então tem atitudes que podem comprometer a vida inteira, que podem custar a vida inteira para a gente conseguir aprender e a transformar essas atitudes numa condição melhor de vida. É onde o bem cumpre regras. E é onde, em Oturarete, Orumilá nos ensina que o caminho da paciência precisa ser seguido com moderação. Então, Orumilá ensina que a moderação é um dos principais recursos que o homem deve se agarrar e desenvolver para alcançar uma prosperidade em vida, que não é uma prosperidade em sentido capitalista, né? É uma prosperidade para a vida, uma prosperidade em aprender a ser um ser humano com valores humanos de fato, né? E assim ser um espírito melhor, um espírito em seu processo de evolução aqui na Terra. Então a moderação é uma arma poderosa para isso. Dessa maneira, não tem como definir hoje qual é a razão dessa pandemia, mas nós podemos definir hoje o melhor propósito para as nossas vidas. Ou até mesmo um propósito real e verdadeiro para as nossas vidas. Porque quantas são as pessoas que vivem hoje dedicando sua vida ao trabalho, mas esquecendo de si, esquecendo da família, esquecendo de irmãos, de companheiros, esquecendo de pessoas que inclusive dependiam até mesmo de uma caridade moral, de uma atitude de amor. A gente não sabe qual é o resgate que a gente tem aqui para cumprir nessa terra. Mas a gente sabe que estamos aqui por algum propósito. E aí, se a gente entender o Odu Irosum, nós somos acometidos por vários infortúnios quando nós chegamos aqui e esquecemos do nosso propósito assumido no Orum, no céu. E a partir desse esquecimento a gente começa a produzir uma vida pautada em tantos outros valores que não estão ligados diretamente a esse propósito. Então esse momento está servindo também para a gente refletir, cada um de nós, e definir um propósito que seja de fato salutar para a vida e para o cumprimento do nosso destino. Então, a partir da descoberta desse propósito, é onde, infelizmente, com tanta dor e morte que uma pandemia é capaz de provocar, mas ainda assim terá servido para a salvação daqueles que ainda permaneceram com vida e ainda saíram salvos desse processo de transformação da Terra nesse momento. Em Orumilá Ifá, nós aprendemos que as larvas e os miasmas astrais, essas forças deletérias no espaço-tempo, elas são chamadas de Adjogun, né? E atuam, de fato, como uma espécie de vampiros espirituais, né? E quando nós nos permitimos nos tornar hospedeiros para essas energias, para esses parasitas, em Ifá, nós somos chamados de Agbarafum. Ou seja, né, a minha energia se identifica com essa energia deletéria.
E sendo que, nesse termo, Agbarafum, a minha energia também pode se identificar com a luz e permanecer na luz. Então, é onde evoca a ideia de que Ori, a nossa consciência, a nossa cabeça, é o orixá mais importante. A base de Ifá chama-se Iwapele, que é o caráter, o exercício constante da construção de atitudes boas, atitudes que sejam cada vez mais saudáveis, até que elas se tornem um hábito. A gente não tem uma ordem moral, né? A gente ensina Orunmila Ifá, e os textos de Ifá estão para que a cada situação o ser humano consiga produzir uma melhor atitude aplicada àquele momento. A regra para isso não é algo rígido, sólido em Ifá, porque Ifá sempre vai permitir que o ser humano, na sua capacidade de exercer escolhas, consiga se preparar para buscar as melhores escolhas quanto possível for, de forma a reduzir cada vez mais os impactos negativos para si próprio, para as pessoas e para o ambiente. Então, esse exercício constante já é uma premissa natural em Fá. Já faz parte dos caminhos iniciáticos de uma pessoa em Fá. E por que eu digo isso? Com essa pandemia veio a evidenciar ainda mais tudo isso que nós já trabalhávamos dentro de Orunmila Ifá. E aonde a vigilância para com o caráter, a vigilância para com as atitudes e as palavras nocivas precisam estar ainda mais redobradas, porque é comum, de senso comum, a gente entender que essa pandemia é algo inédito para muitas gerações, e a gente não sabe qual é o tipo de relação hiperbólica que as nossas atitudes podem provocar em consequência nesse momento. A gente está pagando hoje o preço de algum erro, de alguma falta que alguém ou grupos cometeram há pouco tempo, lá atrás. Então hoje a Terra já passa por um momento de hipérbole. Então tudo que nós fazemos, ou tudo que nós venhamos a fazer nesse momento, vai ter, claro, uma evidência muito maior e uma consequência muito maior, ao ponto de um simples descuidado nosso, hoje, comprometer vidas. Por isso, isolamento social. Então, veja que muitas faltas nossas, e aonde dentro de Orunmila Ifá a gente pode evocar o Odu Ofum, em que Orunmila, ao ir esquecendo de si, a partir de uma campanha altruísta, porque ele vinha atendendo um número grande, enorme de pessoas que batiam a sua porta para lhe procurar, ele foi esquecendo, inclusive da própria higiene, as pessoas passaram a evitar, provocou um isolamento para que ele pudesse novamente se lembrar que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a gente próprio, com o nosso corpo, com a nossa higiene mental, sabe? Com as reflexões constantes sobre as nossas crenças. E hoje, nessa atitude que nós estamos sendo obrigados, até por força de lei, de usar máscaras, de higienizar mãos, mas não como uma atitude de autoproteção e autocuidado somente, mas de preservar a vida de outras pessoas que dependem desse gesto nosso, é onde a gente evoca tal qual o entendimento do Odu Ofum. E isso, direta e indiretamente ligado, faz de nós Agbarafum ligado ao Eledá, ou seja, faz de nós seres humanos ligados ao plano da luz.
Mesmo que a gente não perceba isso no primeiro momento de forma consciente ou conscientemente, mas isso já vai nos moldando. Então, essa educação diária, que também é um propósito de Fá, a gente percebe hoje em ordem mundial, de forma até mesmo parametrizada entre as nações, como questão de sobrevivência e de salvar vidas, né? Esse cuidado é algo que a gente já deveria ter entranhado, incorporado, não apenas na parte sanitarista, mas na parte espiritual, na base das nossas relações, na base dos nossos negócios. Tanto é que nas filosofias aborígenes, que nós temos a Ubuntu, né, fala que um corpo doente precisa ser cuidado pelo todo, porque esse corpo doente é uma parte do todo. E se ele adoece, o todo também adoece. E isso a gente percebe desde os hábitos alimentares, até mesmo das crianças, das tribos que permanecem nessas filosofias, até os rituais fúnebres. Né? É onde a gente pode, inclusive, ligando à primeira pergunta, resgatar esses princípios e valores perdidos pela sociedade capitalista e fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor, inclusive refletindo sobre o que o nosso comportamento é capaz de produzir em nível deletério no espaço-tempo, no ambiente, nas pessoas. Porque a ignorância, no sentido de ignorar a luz, de não conhecer, não nos permite despertar uma consciência, nos mantém numa condição de latência. E a gente vai provocando sempre atos degradantes, sem sequer ter consciência sobre esses atos e das consequências que esses atos vai alcançar. E nessa condição é onde esse conjunto de conceitos, se trabalhados corretamente entre sociedades, grupos, países, vai nos permitir a construção de uma nova norma que talvez se transpasse para novas leis e que talvez seja algo para até mesmo rever a política e os conceitos das diversas nações, e aí a gente buscar uma equidade maior na sociedade. Orunmila Fá é uma filosofia que acredita na continuidade da vida. Nós temos esse princípio. E tanto é que nós somos um culto que admitidamente estabelecemos uma relação votiva com os nossos ancestrais. E já toda a educação, todo o processo de desenvolvimento que está pautado para elevar o apelê, que é o caráter humano, mas dentro de uma condição imanente, de forma que ele venha conseguir a transcender para um plano maior chamado Impori, que é a casa ancestral, já é a missão do ser humano quando ele se inicia em Fá. Ou seja, ele se inicia para a morte, para reencontrar seus ancestrais numa condição mais elevada. E com o Covid ficou mais evidente ainda que muitas vezes, principalmente na sociedade ocidentalizada, no Ocidente, no caso, qualquer relação com o universo ancestral e com a morte, ela vem a ocorrer, infelizmente, majoritariamente, através do medo. Então, é nas situações que provocam medo que o ser humano procura ser melhor, inclusive mais humano. Em Orunmila Fá, a luta que nós temos é para que a nossa jornada, que inicia lá no Udu Obê, que é o primeiro Udu de Fá, e se conclui em Ofum,
que é o 16º Odu, nós sejamos capazes de conduzir o nosso destino, a nossa vida, trabalhando e aperfeiçoando o nosso caráter e o ar, de forma a elevar o nosso poder, axé, a nossa força espiritual, a nossa frequência energética, a partir do amor. E não lembrar de trabalhar esses conceitos ou essa frequência em situações de medo. Então esse é um momento muito importante para que haja essa reflexão. Para que esse senso de imortalidade, ou não, ou essa constante iminência de morrer, venha a nos tornar mais humanos, independente das nossas crenças, tendo como caminho, tendo como propósito, tendo como meio para a gente exercer tudo aquilo que tiver ligado à nossa vida por meio do amor. E não lembrar, no momento da morte ou nas constantes notícias que nós estamos infelizmente recebendo, de números de mortos crescendo a cada dia, que nós vamos morrer e por isso devemos ser pessoas melhores. Não. Isso já é um exercício constante. E é onde o ser humano, para alcançar a sabedoria, não basta ele apenas conhecer, estudar e se trabalhar e ter um autoconhecimento. Ele precisa sentir. Precisa sentir, porque é esse sentimento, em forma de amor, que vai elevar o espírito a uma frequência que vai lhe permitir alcançar tantos planos superiores quanto possível for. E se a gente transpor essa linguagem para as diversas religiões, para as diversas castas familiares, para as diversas etnias, a gente pode trabalhar esse discurso a partir do respeito. Então, independente se a cabeça, se a mente humana acredita na imortalidade do espírito ou não, mas se hoje ela busca pautar sua vida com um respeito maior pela própria vida e pela condição humana, né, pelo tempo que ela tem de vida aqui na Terra, independente da crença de acreditar ou não na espiritualidade ou na imortalidade da alma, ela vai fazer da sua vida uma vida útil, repleto de propósito, e dessa forma vai se imortalizar pelos seus atos aqui na Terra. Toda a medicina de face opera por meio das folhas. A divindade Orumilá, ela prospera e alcança um reconhecimento incrível quando ela se une a outra divindade chamada Ossan, que é a própria folha. É todo o conceito que nós temos hoje sobre o herbalismo. E todas, ou a grande parte das magias que nós operamos, que é o Ogum, né, que é a medicina que nós operamos Ifá, tem como recurso a folha. E para prescrever, né, uma medicina, um babalô se vale de vários recursos, um sacerdote se vale de vários recursos. Quais são? A própria situação, o status quo da pessoa que está consultando a Ifá, consultando ao oráculo e ao babalaô, ou a PTB, que é a esposa de Orumilá, se é um tipo de consciência mais agitada, mais racionalizada, se é uma consciência mais calma, mais branda, mais volátil. Então, a gente trabalha com toda a parte fenotípica, de forma a buscar um diagnóstico. Junto a essa parte fenotípica, nós trabalhamos também com a parte genotípica, respeitando a estrutura física daquela pessoa. E junto com ambos, nós
trabalhamos a parte ancestral, para aí sim se buscar as folhas que são corretas para a situação. Então, a gente pode colocar uma infinidade de folhas aqui, mas não necessariamente pode ter o efeito esperado, porque nós trabalhamos com o tônus energético de cada folha, de acordo com o tônus energético de cada pessoa. Então, são várias receitas e nessa ocasião, né, eu seria até um pouco leviano se desse uma receita comum, até porque as receitas que já estão sendo citadas por aí, embora não tenham comprovação científica, mas são receitas já com toda a outorga, né, das pessoas que já utilizam e que têm sucesso sobre essas receitas. Então, agora, nós temos na noz de cola, que é o obi, um grande tônico. E nós temos nas atareis, que são as pimentas, né, que são adstringentes, que reforçam inclusive o sistema imunológico. Por exemplo, a pimenta de macaco, a bejerecum, que é a pimenta que dá muito na Mata Atlântica, né? Nós temos uma outra atarê, que é a pimenta da costa. Então, são favas que elevam muito o sistema imunológico, ajudam bastante. E foram outros elementos que não necessariamente está ligado à folha, que é o dendê, que é o epopupaeró, que é fantástico, é magnífico para a homeostase do corpo, para o sistema imunológico, né? Nós temos a própria cerimônia com as bebidas, que não é ingerir as bebidas, mas de barrufar, que isso dissipa tanto as bactérias como as larvas astrais. Então já é uma cerimônia inclusive de higienização, fora as outras explicações que nós temos para ritualização, né? E então são vários elementos que nós temos e vários recursos. Eu acho que a lição maior que o planeta poderá tirar depois de toda essa pandemia é de que quais são os valores que realmente valem a pena. Quais são os valores que realmente importam. Por isso que já no primeiro áudio eu coloquei que toda a razão dessa pandemia estaria diretamente atrelado ao propósito que nós damos ou passaremos a dar para as nossas vidas. Orumilai-Fá é o fruto da palmeira, mas nós somos a palmeira. E para que nós deixemos os nossos frutos aqui na terra, o nosso propósito precisa se fazer perpetuar em tantas outras pessoas quanto possível. E para isso, nós precisamos assimilar, estabelecer e desenvolver um propósito que de fato seja verdadeiro, no sentido de exemplificar atitudes e pensamentos e desenvolver pensamentos que de fato sejam bons, sabe? Que de fato sejam grandes, mesmo pequenos, porém importantes, que de fato façam sentido na vida das pessoas, que de fato façam a diferença na vida das pessoas. Porque se a gente se dedica somente às pessoas a quem nós julgamos amar, isso não é o suficiente. E hoje a gente está percebendo isso com muito mais afinco. A gente está percebendo isso. Então, o propósito maior é de que
nós de fato devemos viver com objetivos de nos tornar humanos. Humanos. Em Urumilaifá, nós temos uma passagem em Ofunsá. Ofunsá, que é o Odu que fala do dilúvio. As primeiras formas de organização social aqui na Terra, considerando a África como berço cultural e berço civilizatório, traz o modelo teocrático. Esse modelo, os reis, eles exerciam uma soberania tal qual como deuses. Eles tinham os seus instrumentos de axé, de poder, para fazer aqui, no caso, imperar as leis divinas. E quando isso foi corrompido, quando esse modelo passou a ser corrompido pela apolatria, em que o ser humano se sente no papel do próprio Deus ou se sente o próprio Deus, foi quando Ifá anunciou que aconteceria o dilúvio. Nesse período eles chamaram todos os adivinhos, todas as divindades que aqui na Terra se tinha um registro, e ninguém conseguiu combater o dilúvio. Ou seja, nada foi maior do que a palavra e a soberania do Criador, de Olodumare. E hoje o que nós percebemos é uma situação semelhante. O dilúvio que está vindo a partir de uma pandemia, né? Mas que não deixou de nascer de uma condição endêmica, né? Em que a endemia desse estado de latência do homem em relação ao espiritual, aos valores sagrados, fez com que a frequência do corpo, né, baixasse a imunidade, e essa pandemia baixasse, na verdade, em imunidade, e essa pandemia viesse se tornar o que nós estamos percebendo hoje. Então, há uma correlação, sim, com a história, com o corpo de conhecimento de Fá, com o momento atual. E como lição de fé, resistência e resiliência, nós temos a condição que o ser humano tem de se recriar, de se redescobrir como um ser sagrado, como um ser espiritual, como um ser divinizado, como um ser que emana energia, que troca energia com o ambiente. Essa energia está ligada diretamente à homeostase do corpo. Então nós percebemos aí que a capacidade do homem de vibrar energia é o que está ligado intimamente à sua condição em permanecer saudável. E isso está ligado ao campo dos pensamentos, isso está ligado ao campo dos sentimentos. Então, hoje, mais do que nunca, é importante o ser humano se perceber nessa condição holística, eliminando assim vícios, depurando certos comportamentos que são nocivos e fazendo da resiliência um caminho para a transcendência, que esse é o propósito de todas as religiões. Em Urumilaifá nós aprendemos que todos nós fazemos parte de um grande Egbé, de uma grande família, porque somos nós a extensão do outro. Então, quando nós entendemos a resiliência, mas dentro dessa relação que existe entre imanência e transcendência, em que o caráter e o apelê está condicionado à verdadeira força e à verdadeira magia de um ser humano, que é Axé,
E isso eleva a capacidade de vibrar energia em mim, a luz espiritual, e essa luz alcança a um Eledá, que é toda essa natureza espiritual, metafísica que existe para nós. E tudo isso nos aproxima de quê? De Impuri, que é a nossa casa ancestral mais elevada. E a partir daí, a gente vai alcançando uma mente mais translúcida, Ori Nu. E aí nós conseguimos avançar em nosso destino, que começa em Ogbe, Edi, ou Edi-Obe, e aí alcança e se conclui, se transforma em Ofun, Orangun, Medi. E aí, quando nós assimilamos que a nossa individualidade ela reflete no equilíbrio da coletividade, e quando nós percebemos que a nossa energia, tal qual está descrito em Kamedi, ela é emanada do nosso corpo e mexe, altera na frequência vibracional de todo o ambiente da Terra, no caso. Claro que um ser sozinho não é capaz de provocar isso, mas várias pessoas pensando na mesma vibração, elas são capazes de alterar a frequência energética do ambiente. E é onde a gente vai entendendo que, apesar de uma única andorinha não fazer um verão, mas que nós todos precisamos nos tratar, nos curar, evoluir para melhor, porque assim faremos das pessoas e desse espaço um lugar para se perpetuar dádivas e bênçãos, e não um lugar para uma eterna expiação. E aí, nesse ponto, hoje, esse estado de resiliência do ser humano se reencontrar consigo, com a sua origem espiritual, se entendendo e se percebendo numa condição holística e sem dogmas, tudo por meio de uma necessidade de amar, de valorizar mais ao próximo, a própria vida, é o que vai permitir que a Terra alcance, de fato, uma transição planetária. E aí nós evocamos a ideia de Obatalá. Quem é Obatalá? É o grande Orixá Onlá, Orixá Nifunfun, Agbalaye, né? O grande governante da Terra, a própria criação que tem em si o princípio criador masculino e feminino. E toda vez que o Obatalá se levanta e caminha, toda a criação se desfaz e se recria. E nesse momento que o Obatalá está caminhando, nesse grande processo chamado Orangun Medi, que é uma forma de chamar Ofun, né? Porque a consciência está sendo moldada, está sendo trabalhada. Orangun, um grande psiquiatra, vamos botar assim, aquele que entende os enigmas humanos e é capaz de operá-lo, de transformá-lo, para que seja capaz de fazer a humanidade transcender. Então esse propósito de transcendência está sendo movimentado hoje por Obatalá. Então, matérias estão deixando de existir para nascer em nova condição. Aí, nesse momento, nós podemos perceber a pandemia dentro de um processo de transição planetária em que nós devemos agora buscar e frisar ainda mais por um aperfeiçoamento moral e nos permitir acompanhar esse processo dentro de uma perspectiva um pouco mais construtivista, menos lúdica,
buscando operar e ser fonte de bênçãos, não apenas para nós, para as nossas famílias, para um número maior de pessoas, e assim acompanhar essa evolução chamada Obatalá.